paz do Senhor, bom estar com você mais uma vez. Estamos aqui para a segunda parte da nossa mensagem de uma série de conferências, de uma série de mensagens, o homem que Deus usa. E como eu disse na primeira parte, nós estaremos falando primeiro do homem que Deus usa, depois falaremos da mulher que Deus usa e por fim da igreja que Deus usa. Logo, iniciamos a primeira parte dessa série de mensagens com a primeira característica do homem que Deus usa. E agora vamos para a segunda característica do homem que Deus usa, ok? E eu quero ler o verso 8 do capítulo 3 de São Lucas, que diz assim, capítulo 3, verso 8: Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Aqui nesse verso nós encontramos a segunda característica baseada na vida de João Batista do homem que Deus usa. E o homem que Deus usa, em segundo lugar, é um homem com uma mensagem. Nós vimos na primeira que o homem que Deus usa é um homem com uma missão. Agora na segunda, a palavra que ele prega é a palavra de Deus e não as palavras do homem. O homem que Deus usa, ele está comprometido com a santa palavra de Deus, com a preciosa palavra de Deus, e não com aquilo que os homens querem ouvir, não com aquilo que as pessoas desejam ouvir. Depois de 400 anos em silêncio profético, João aparece pregando sobre arrependimento. Por quê? Porque a nação precisava ouvir sobre arrependimento, pois a nação estava desviada, a religião estava corrompida, os palácios estavam corrompidos, os que trabalhavam na Secretaria da Fazenda de Israel estavam corrompidos, os soldados estavam corrompidos. Logo, a mensagem de arrependimento não era uma mensagem popular, não era uma mensagem que agradava os ouvidos, ela não era palatável, mas João não queria agradar os homens, João queria agradar a Deus. E é esse tipo de homem que Deus usa. Ele tem uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra que vai de encontro com a necessidade do homem. E muitas das vezes o homem vai rejeitá-la, não vai querer ouvi-la, porque vai mexer com ele, vai tocar na ferida dele. Mas o homem que Deus usa não está preocupado com o que vai acontecer, com o que vai gostar, quem vai gostar ou deixar de gostar. Ele está preocupado em ser voz de Deus, ele está preocupado em entregar a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Então, entenda, o homem que Deus usa, ele tem uma mensagem. Você é esse homem? Então entenda mais um pouquinho. O homem que Deus usa, ele tem uma mensagem para aplicá-la numa época de crise moral na nação. Hoje, mais do que nunca, a nossa nação vive uma grande crise moral e nós estamos precisando de homens que tenham uma mensagem para ir de encontro com essa necessidade moral. Essa era a realidade de Israel. Havia uma crise moral na nação e a mensagem de arrependimento nunca foi tão necessária quanto naqueles dias, bem como nos nossos dias também atuais. O Brasil precisa de uma mensagem para confrontar essa crise moral que nós estamos vivendo nesse instante. O homem que Deus usa, ele tem uma mensagem, e essa mensagem vai de encontro à crise moral. O homem que Deus usa, ele tem uma mensagem, e essa mensagem vai de encontro a um momento, a um período de crise social na nação. Nós estamos vivendo essa crise agora. O Brasil começa a viver uma crise mais estendida do que antes, uma crise socialmente falando. Nós precisamos de uma mensagem. O homem que Deus usa tem uma mensagem, ele tem uma resposta para essa crise. O povo trabalhava, mas Roma ficava com resultado, ficava com lucro, reinava a pobreza, a fome, o desespero. Preste atenção, o Brasil é o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda
per capita por população. Nós vivemos uma crise social, vivemos uma crise de pobreza, uma crise de violência, uma crise de impunidade. Há uma crise social na nossa nação. Deus está procurando um homem para usar, e o homem que Deus usa, em segundo lugar, ele tem uma mensagem que vai de encontro a essa crise social. Em terceiro lugar, João Batista vai pregar diante de uma crise política terrível na nação. A nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodes eram o espelho da nação. Homens terríveis, homens promíscuos, homens pecadores, homens perversos, homens que não amavam nem a própria família, homens que não amavam a si mesmo, homens que viviam matando uns aos outros, devorando uns aos outros. Por acaso não é isso que nós estamos vivendo hoje na nossa nação? Eu quero dizer para você que Deus está procurando um homem para usar, e o homem que Deus usa, em segundo lugar, ele tem uma mensagem, e essa mensagem vai de encontro à crise política. Talvez nós nunca tenhamos vivido em nossa nação uma crise política tão grande como nós estamos vivendo hoje, e mais do que nunca se faz necessário que homens de Deus, verdadeiramente homens de Deus, se levantem na nossa nação. E esses homens, eles têm uma mensagem, e essa mensagem, elas vão de encontro com a crise política. Nossa representação política agoniza num dos níveis mais baixos de descrédito que se possa imaginar, num dos níveis mais baixos de desmoralização, de terror que nós possamos viver. Nós estamos vivendo uma crise política sem precedentes. Deus está querendo no Brasil levantar homens de Deus, e você é esse homem. Deus está contando com você, mas esses homens, lembram, eles têm uma mensagem, e essa mensagem também vai de encontro à crise política. Deus está contando com você. Em último lugar, o homem que Deus usa, ele tem uma mensagem, e esta mensagem vai de encontro à crise espiritual da nação. O povo era um povo religioso, era um povo que procurava cumprir as leis, né? Mas infelizmente não era um povo convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. O povo estava descansado numa falsa segurança. Versículo 8 desse texto nos mostra isso, né? Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, e se garantia no fato de serem descendentes de Abraão. Ora, isso não garante muita coisa. Apesar de serem filhos de Abraão, estavam indo para o inferno. Eles precisavam realmente de uma reforma espiritual, e para isso havia uma necessidade de um homem de Deus com uma mensagem de Deus para ir de encontro a essa crise espiritual. O povo estava descansado numa falsa segurança, o povo estava indo para o juízo sem se preparar. E preste atenção, hoje a igreja evangélica cresce, na verdade, no Brasil, mas a nação não muda, e eu não consigo entender isso. Como podemos dizer que somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil se a nação não está mudando? Ou seja, o evangelho está crescendo, as pessoas estão vindo para a igreja, correndo para a igreja, se dizendo ser evangélicos, se dizendo ser cristãos, né? Mas a vida delas não muda, e por causa disso o país também não muda. As pessoas estão entrando para um outro evangelho, o evangelho da conveniência. Eu vou lá na igreja, eu vou buscar a minha bênção, eu vou pegar a minha vitória, eu vou lá, e isso, eu quero aquilo. É um evangelho self-service, onde eu vou na campanha. Hoje a campanha da vitória do casamento, da vitória do milagre da família, do milagre da prosperidade e tal, enfim. Olha, nós estamos vivendo um pseudo-evangelho. O verdadeiro evangelho honra a Deus, honra o Senhor, honra a sua palavra, honra a sua lei. Nós precisamos de um evangelho pregado nessa nação de verdade. O homem de Deus tem uma palavra de verdade. Esta mensagem vai de encontro com a crise espiritual que nós estamos vivendo hoje. O Brasil vive um momento de crise espiritual como nunca, e Deus está querendo entregar uma mensagem
para esta nação, para esta igreja. E ele precisa de um homem de Deus, ou de homens de Deus que recebam essa mensagem e que preguem essa mensagem. O cenário que João Batista prega e quem ele demonstra ser, ele nos apresenta um cenário e uma pessoa que vai trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. O caos está instalado na vida de Israel, na nação de Israel, mas João Batista, ele vai pregar no meio desse cenário. O cenário era crise espiritual, o cenário era uma crise moral, o cenário era de crise política, enfim, de crise social. O cenário não era dos mais agradáveis, mas João Batista, ele não quer saber do cenário, ele quer saber que ele é um homem de Deus, ele tinha uma mensagem e essa mensagem ia de encontro àquela realidade que ele encontrou ali. O local onde ele vai pregar essa mensagem era impróprio, era o deserto. João não pregava nas sinagogas, não pregava nos palácios, ele pregava no deserto. Mas quer saber? O homem de Deus tem uma mensagem e por causa dessa mensagem as pessoas vão aonde eles estão. Você pode até entrar num deserto, num vale e achar que está sozinho, mas creia, se você tem uma mensagem de Deus, se você é um homem de Deus e a mensagem de Deus está na sua boca, as pessoas irão ao teu encontro. As pessoas eram atraídas por causa dessa mensagem para o deserto, atrás de João Batista. Então creia, se a mensagem é de Deus, se você é um homem de Deus e tem essa mensagem, as pessoas serão atraídas por causa dessa mensagem e chegarão até você para ouvir essa mensagem. Entenda, o homem que Deus usa é um homem que tem uma mensagem. Busque uma mensagem de Deus e vidas virão ao teu encontro, independente da crise que estiver vivendo, para receber uma mensagem do céu. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.